Vamos lá. Escola cartaginesa. A mente ocidental ou latina estava mais interessada em problemas práticos da organização eclesiástica e da teologia, do que numa teologia do tipo especulativo que tanto motivou estudiosos do porte de Orígenes, por exemplo. A diferença de ponto de vista fica logo evidente quando se contrapõe a obra de um Orígenes com a de Tertuliano e Cipriano no norte da África. Isso. Tertuliano escreveu muito bem, a despeito de ter sido intolerante em muitos aspectos. Seu apologético, em que defende os cristãos das falsas acusações e da perseguição, já foi discutido aqui. Escreveu também sobre assuntos práticos e apologéticos. Em panfletos especiais, exortou a simplicidade da mulher no vestuário e no adorno, propondo que os cristãos deviam se separar dos divertimentos, da imoralidade e da idolatria próprios do paganismo. Então a gente vê que assim, ele entra naquele lugar comum, né, sobre aquela questão da mulher e da vaidade. É interessante que, se você observar, a igreja está sempre olhando para a mulher nesses aspectos, e o homem mesmo está meio que livre, né? É que nem, por exemplo, há alguns anos atrás, em algumas igrejas, a mulher não podia botar brinco, mas nem raspar de barba. Mas o homem, a questão de raspar o sovaco eu preferi não falar, mas já que você falou, aí o que acontece? Aí, por exemplo, a mesma igreja que a mulher não podia botar brinco, o homem podia botar um prendedor de ouro de gravata, podia botar uma abotoadura de prata, podia botar um relógio de ouro. Então, ou seja, percebe aquela ideia de que assim, se a mulher fizer, vaidade, mas e se eu fizer? Entende? Aí a gente tem toda uma justificativa. Não estou dizendo que assim, a gente não tem que ter cuidado com a indecência, mas não é só mulher, homem também, entende? E a indecência nem sempre pode estar na roupa, pode estar no olhar, pode estar nas palavras, pode estar num monte de coisa. Às vezes a gente pode estar vestido com uma caixa de papelão, mas sabe lá Deus como está falando. E aí, seguindo aqui, havia uma preocupação bastante moralista no discurso dele, de acordo com o Ian Kerns, né? Então a gente chega, só tem 5 pessoas, 4 pessoas. Já está aberto esse aqui. Esse aí, o outro de limão, vou tentar dar um nó. Então, voltando para cá, a gente, por exemplo, vai observar que nessa situação, em panfletos especiais, exortou a simplicidade da mulher no vestuário e no adorno, propondo que os cristãos deviam se separar dos divertimentos, da imoralidade e da idolatria próprios do paganismo. Estes livros de cunho prático parecem ser as consequências do seu puritanismo montanista. Em sua obra, como teólogo, entretanto, que reside sua maior contribuição. Fundador da teologia latina, foi o primeiro a estabelecer no seu Adversus Praxeas de 215 a doutrina teológica da Trindade e fazer uso deste termo para descrever a doutrina. Parece destacar que pode-se fazer uma diferença entre as pessoas do Pai e do Filho. Em De Anima, cujo cerne é o problema da alma, ele defende a doutrina traducionista da transmissão da alma dos pais para o filho, num processo de reprodução. O rito do batismo vai ser sua preocupação em De Baptismate, onde afirma que os pecados cometidos depois do batismo eram todos pecados mortais. Cipriano era filho de pais pagãos. Nasceu logo no começo do século III, na mesma cidade de Tertuliano, tendo recebido uma boa educação em retórica e direito. Embora tenha se tornado um bem-sucedido professor de retórica, ele só encontrou satisfação para sua alma ansiosa quando se fez cristão em 246. Menos de 5 anos depois, foi feito bispo de Cartago, posição em que permaneceu por 9 anos até ser martirizado em 258. Cipriano se notabilizou como um grande organizador e administrador.
opôs-se às reivindicações de Estevão, bispo de Roma, de superioridade sobre todos os bispos. Então a gente percebe que, enquanto no contexto oriental havia uma discussão mais no aspecto de especulação, né, doutrinária quanto à questão das escrituras, no caso ocidental tinha mais a ver com um aspecto mais institucional, pelo que parece, certo? E embora considerasse Tertuliano como seu mestre, de acordo com a informação de Jerônimo, ele era calmo ao passo que Tertuliano era exaltado. Sua obra mais importante foi De Unitate Catholicae Ecclesiae, a unidade da Igreja Católica, dirigida aos seguidores separatistas de Novaciano, que pareciam interessados na destruição da unidade da Igreja. Cipriano fez uma clara distinção entre bispo e presbítero, colocando o bispo como centro da unidade da Igreja e a garantia contra o divisionismo. Porque há um tempo atrás, lembra, bispo e presbítero era um termo intercambiável. Por isso que você vai ver na Igreja Batista só a figura do pastor, porque na Igreja Batista há um intercâmbio entre bispo e presbítero e pastor. Você já vai ver em igrejas como a Assembleia de Deus, o pastor é uma coisa, o presbítero é outra, e não tem bispo na nomenclatura. Você vai ver na Metodista o bispo, o presbítero e o pastor. Você já vai ver na Presbiteriana o pastor e o presbítero. Então você observa que assim, lá no início, entende? Lá no início era intercambiável. Houve um período na história que já começa a haver uma certa distinção entre um e outro. E aqui a gente observa, né, que Cipriano faz uma clara distinção entre bispo e presbítero, colocando o bispo como centro da unidade na igreja e a garantia contra o divisionismo. Opa, obrigado, meu irmão. E em relação a conquanto não afirmasse a supremacia da autoridade episcopal de Pedro em Roma, Cipriano aceita a primazia de Pedro ao traçar-lhe a linha de sucessão apostólica desde os princípios da história da igreja. Pode-se então dizer que Tertuliano ajudou a formular a doutrina da Trindade e criou o nome desta doutrina, e também que Cipriano fez a primeira formulação das doutrinas da sucessão apostólica e da primazia do bispo romano na igreja. Cipriano considerava os clérigos como sacerdotes do sacrifício, ao consagrarem o corpo e o sangue de Cristo na ser cristã. Esta ideia, mais tarde, foi desenvolvida no conceito da transubstanciação, que a gente sabe que é o que acontece na Igreja Católica, que quando o sacerdote fala, eis o corpo, pum, houve a transformação. Então a gente tem aqui uma compreensão sobre os apologistas e os polemistas da igreja, sendo, né, conforme nós falamos, que os apologistas tinham uma ideia de defender a igreja frente aos de fora, e os polemistas condenar as práticas consideradas heréticas de dentro.